22 do Mateus 14. Eu gosto da cantata, Val, meta o pau. Obrigado. Quem gosta aí, irmão? Glória a Deus. A maioria venceu, vai que vai. Entendeu? É isso aí. Nós gostamos, não é, irmãos? Nós gostamos, não gostamos? Vamos cantar, vamos ver o lírico das irmãs. É isso aí. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, fez cessar o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Muitos já estão com os olhos fechados, discernindo a leitura. Eu gostaria de te pedir que você mantivesse, e os que não estavam com os olhos fechados, que você pudesse em reverência fechar os teus olhos. Eu quero tecer algumas palavras a Deus. Deus, nós queremos te bendizer, Pai, é por isso que estamos aqui. Nós queremos te adorar, e é simplesmente por isso que estamos aqui. Senhor, eu voltei para minha casa na quarta-feira, o Senhor sabe disso, sendo ministrado por aquela palavra, por aquela frase: 100 membros. E eu sei, Deus, que durante a mensagem tu falaste tanto comigo. Durante a mensagem nós percebemos que nenhum de nós estava aqui para iniciar uma nova campanha. Durante a mensagem o Senhor nos ensinou que nenhum de nós estávamos aqui a fim de que alguém entregasse um recado para o dia do amanhã. Deus, durante aquela mensagem nós fomos ministrados e percebemos de que nenhum de nós que estávamos aqui estávamos atrás da materialidade que algumas pessoas transformaram a fé, mas que todos estavam por amor ao teu nome, ao teu sacrifício, por amor em retribuição ao teu grande amor por nós. E hoje não é diferente, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te bendizer. Nós não estamos aqui para iniciar nenhum outro propósito de cunho ganancioso. Nós não estamos aqui para iniciar nenhum outro ajuntamento de cunho soberbo. Nós estamos aqui, Senhor, para adorar o teu santo nome, para bendizer o teu santo nome. O Senhor revelou uma mensagem ao meu coração,
E eu queria que essas poucas revelações, Senhor, pudessem fazer um estrondo de consciência. Eu queria te pedir que o teu Santo Espírito pudesse pegar essas poucas revelações e transformar isso em informações capazes de mudar o rumo, de mudar pensamentos, de mudar a vida, de mudar o caminho, de dar força para o enfrentamento da heresia, para enfrentar as heresias deste nosso tempo, para enfrentar as questões terríveis que envolvem a fé corrompida dos nossos dias, para enfrentar as nossas dificuldades, para nos levar a caminho do teu reino. Eu queria te pedir, Senhor, que a tua palavra soasse dentro dos nossos corações muito mais forte do que o som dessas caixas sonoras. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Dai-nos a aprender algo maravilhoso essa noite. É isto que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu gostaria muito de tratar um tema essa noite que vai ser com certeza de suma importância. Eu tenho certeza que você há de ser muito ministrado aqui. O Jean esses dias estava lendo. Existe uma galerinha aqui dentro da igreja que está totalmente entregue à leitura. Isso é fantástico. O Jean estava esses dias lendo um termo de confissão, de fé e de membresia de uma igreja saudável que está no Brasil e no mundo. E ele estava lendo essa confissão, que são várias páginas, vários textos. Eu estava no Rael cortando o cabelo e ele estava lendo. E ele pegou uma parte da leitura e disse para mim: pastor, olha isso aqui. E eu olhei, o rodapé estava dizendo que era uma confissão, e não só uma confissão, mas um documento que confessava que aquela pessoa estava se dizendo membro de uma igreja. E o termo que o Jean me mostrou foi um termo um tanto quanto edificante para mim, porque o termo que ele me mostrou falava sobre o comprometimento que aquele membro que estava então lendo aquele termo e iria assinar aquele termo no final de sua leitura, para que ele pudesse ser recebido como membro, ele precisava dar esse documento. E esse termo, ele dizia o seguinte, que essa parte do termo dizia o seguinte, que aquele irmão estava comprometido a vir ao culto e estava se comprometendo que nesse culto ele iria dar a devida atenção e o devido valor à mensagem de Cristo que seria ministrada naquele lugar. O Jean não sabe o que causou isso em mim, mas eu olhei aquilo e disse: meu Deus do céu, olha que coisa. Precisou entrar para o termo de comprometimento de um membro de uma igreja, esse fato. E é engraçado que, se não me falha a memória, depois estava a responsabilidade e a aceitação de uma devida repreensão se aquele irmão estivesse na igreja e não estivesse dando a devida atenção à mensagem. Olha que coisa. Eu fiquei depois me perguntando a Deus: Senhor, por que chegou nesse ponto? Porque, vamos ser sinceros, isso é um ponto extremo, fazer um termo de membresia, onde dentro as tantas reivindicações que se tem para uma igreja, estava ali um texto dizendo o seguinte: é de tua obrigação estar ao culto e dar a atenção devida e o devido valor à mensagem que está sendo pregada. E hoje eu entendo, agora depois de ler aquele texto, eu passei a perceber o porquê que alguém fez isso num passado longo, porque essa igreja é uma igreja centenária no Brasil e muito mais do que centenária no mundo, exatamente porque com certeza eles entenderam que
que um irmão que entrasse pela porta e que não está entendendo muito o que ele está fazendo dentro da igreja, e que ele pudesse então ter, né, a liberdade de se dar ao direito de ficar desatencioso. Mas a partir do momento que aquela pessoa se dizia membro daquela igreja, naquela cláusula existia um contrato, qual? Você vai prestar atenção na mensagem que te vai ser pregada. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa boa, não? Uma coisa assim, totalmente estrutural, totalmente institucional, mas que leva uma igreja para um resultado totalmente espiritual. Porque é certo que isso deve ter doído muito, e os repreendidos por não cumprir essa cláusula não deve ter sido bacana. E eu creio que essa igreja deve ter perdido muita gente, porque o pastor disse: sabe a cláusula 7? Então você não está fazendo. Você diz que é membro, mas a cláusula 7 você não cumpre, que é prestar atenção na mensagem. E eu imagino que muitas pessoas devem ter falado: o senhor sabe se eu estou prestando? Não sabe? O senhor tal, não sei o que. E deve ter até ido embora da igreja, né? Porque o ser humano é assim. Mas eu depois fiquei imaginando com que qualidade de fé e de vida quem ficou nessa igreja está de repente hoje vivendo, né? Porque de repente chega um jovem que não sabe o que está fazendo, o outro jovem já diz: se algum dia você disser que é membro da igreja de Jesus e congrega aqui, você não vai poder ficar conversando durante a mensagem. Aí de repente o marido fala para a mulher: olha, você não vinha à igreja, mas agora você vem. Deixa eu te explicar uma coisa: depois que você se tornar membro da igreja de Jesus, você não vai poder ficar querendo saber dos capítulos da novela pela internet. Então você percebe que é uma coisa que parece ser drástica, mas que no fundo não é nada. É um aviso: presta atenção. E eu achei uma coisa fantástica aquele negócio, gente. Meu Deus do céu, olha no que os irmãos estavam pensando. Não são cláusulas, né? Você não pode, não, você tem que prestar atenção. Preste atenção, porque quem está pregando não está pregando à toa. Deus está querendo falar através da mensagem, e você precisa ter atenção. E eles colocaram na cláusula isso, de adesão de membresia da igreja, e é uma cláusula vigente ainda hoje. Então eu queria usar essa cláusula como pauta do início da mensagem e dizer que eu queria muito que você prestasse atenção. Sabe, o tema é um tanto quanto contemporâneo. Deus falará algo ao meu coração de uma forma muito especial. A primeira coisa que eu preciso falar antes de chegar no tema em si, eu preciso notificar o versículo de número 22, que é uma coisa que a gente precisa aprender. E Jesus compeliu eles ao mar. Nós precisamos entender que isso, compelir, quer dizer empurrou, ordenou, esforçou, disse: você vai, cala a tua boca e entra nesse barco e vai. Foi isso que ele fez. Jesus compeliu eles ao mar, conhecendo tudo e em todo o tempo, dizendo antes que Abraão fosse: eu sou. Ele sabia que ia ter tempestade lá ou não? Sem nenhum tipo de objeção. Sim. Mas mesmo assim ele compeliu aqueles homens ao mar. Ele empurrou os seus discípulos para a tempestade. Irmãos, será que já não está no tempo de nós entendermos que Deus não é um ser humano e que não vê a vida como a gente vê? Nós precisamos compreender isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica sofrendo, a gente fica vivendo uma vida, a gente fica vivendo coisas repetidamente em nossas vidas, porque a gente entende Deus a partir daquilo que nós somos, e a gente acha que Deus
trabalha, trata, cuida, leva, transforma as situações e a vida como a gente. Mas isso não é verdade, ok? Que por mais que você queira ensinar o seu filho alguma coisa, eu tenho absoluta certeza que você nunca vai jogar ele dentro de um barco, no meio de um mar, de um rio que parece um mar, para dizer a ele que lá você vai ensinar coisas a ele. A gente não tem essa capacidade. A gente não tem essa capacidade de ensinar ninguém a partir da morte. Eu recebi um áudio, eu acho que quem está no meio da bola, vou citar o Du de novo, que trabalha com futebol, e até por isso o Du muitas vezes não está no culto, né? Está viajando e tal, trabalha com futebol, talvez tenha recebido. Mas o Lucas Rocha, que era o zagueiro do Braga, virou muito amigo. Esse menino que vinha aqui virou muito meu amigo, amigo do Lucas. Ele me mandou um áudio de um amigo dele que estava na Chapecoense, e ele era titular da Chapecoense. No dia da preeleição para a viagem, que foi um dia antes, o Caio Júnior, que é o técnico, disse para ele que nem para a reserva ele ia. Você recebeu esse áudio? Que nem para a reserva ele ia. Isso acontece mesmo no meio do futebol, né, Du? Às vezes o menino o rapaz está jogando o campeonato inteiro, aconteceu alguma coisa lá dentro, financeiramente, chegou um jogador de algum outro empresário tal, o diretor vai lá e fala para o técnico: ou você tira ou eu tiro. E o rapaz nem sabe por quê, mas foi sacado. Eu, quando conheci o Lucas, eu conheci ele na arquibancada do Braga, porque eu ganhei o convite para ir, e o Fernando, né, Fê? Fê está aqui também, do futebol também, né? Boleiro profissional. Estou falando alguma besteira, Fê? Eu conheci o Lucas, o Fê me apresentou ele, me apresentou um dia aqui, depois fui conversar com ele num jogo, ganhei os convites do Fê e tal, nós fomos lá e chegamos lá. Ele disse: eu não consigo entender. Eu vim para cá com um contrato para jogar. Eles me contrataram para chegar aqui e jogar. Só que o Marcelo Veiga nem olhar na minha cara, ele não olha, ele simplesmente me tirou. Aconteceu isso com um rapaz da Chapecoense. Só que depois que o avião caiu e todos foram praticamente todos dizimados, ele mandou um áudio para um amigo. E esse áudio é desesperador, porque ele tem a fé em Jesus Cristo. Não sei se como a nossa, se diferente da nossa, eu não conheço, mas ele tem a fé e ele chora copiosamente, engasgando, dizendo: mano, Deus me poupou, mano. Deus me poupou. Eu estava aqui chateado, querendo acabar com o mundo, porque eu não fui para o jogo, chamando o técnico disso, chamando o outro daquilo, falando que só tem traíra, falando que aquele lugar só tem isso, que eu ia embora, e agora eu estou aqui com vida, e os caras, meus amigos, estão sem vida. Deus me poupou. E é engraçado que a gente, enquanto ser humano, a gente insiste em só aprender as coisas depois. A gente insiste em só viver a fé e a consciência de quem é Deus, e de quem Ele é, e de como Ele faz, e de como Ele acha. A gente insiste em só tentar ver como Deus é depois. A gente não consegue pôr em prática isso antes. A gente não consegue ser um jogador profissional sacado de uma final de Copa Sul-Americana. A gente não consegue impor a fé que eu tenho dentro de mim, que se eu fui é porque Deus tem algum propósito, se não estou é porque Deus sabe o que está fazendo. Deus é meu ser, Deus é meu socorro. Eu estou te servindo, eu não estou entendendo, mas eu também não preciso entender, porque se foi assim é porque foi. A gente não consegue por antes. Antes a gente xinga, a gente grita, a gente esperneia, perde a amizade, faz um monte de coisa, aí o avião cai. Quando o avião cai, não sobra ninguém, aí eu choro, porque Deus me poupou. E se de fato isso tem que ser entendido assim, Deus então já havia poupado quando cortou lá atrás. E por que Ele não sente o que Ele está sentindo agora, no momento do corte? Ele não sente exatamente porque nós
nós seres humanos, nós insistimos em tentar conhecer a Deus e pôr em prática sobre aquilo que a gente conheceu em nossa vida. A gente insiste em fazer isso sempre depois. Então a lição de hoje de Deus é que nós venhamos a aprender a tentar entender ou a receber o entendimento do Espírito Santo de como Deus pensa em alguns aspectos da vida, e que isso possa vir nos ajudar antes, não depois. Glória a Deus, ele recebeu o ensinamento, ele está entendendo. Talvez a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Talvez ele nunca mais vai ser o mesmo. Talvez ele nem queira mais jogar futebol. Talvez ele vai pegar a malinha dele e vai virar um missionário no meio do mato. Ele vai falar: não, essa vida aqui não é minha, era para mim estar no avião. Eu não tenho mais vida, essa vida agora não é minha. Ele vai ouvir de Deus, vai para o Amazonas cuidar das crianças. Ele vai soltar tudo e vai. Ou talvez ele vai ser um jogador de futebol sem ambição, sem... Eu só estou analisando aquilo que aconteceu com o irmão só. Não estou falando que ele está certo ou que ele está errado. O fato é que a gente precisa aprender uma coisa a respeito de Deus. Deus não está no nosso tempo, Deus não está na nossa vida aqui. Deus não está vivendo com os olhos terrestres. E nós, enquanto igreja, precisamos aprender isso. Isso vai fazer bem para a gente. Isso vai fazer bem para a nossa caminhada. Isso vai fazer bem para a nossa vida. Isso vai fazer bem para os nossos passos. Isso vai fazer bem para onde a gente está indo. Isso vai fazer bem para o nosso ministério, vai fazer bem para a nossa família, vai fazer bem para os nossos filhos, vai fazer bem para tudo. Nós vamos viver como se nós estivéssemos no reino. Eu não sei se a gente vai conseguir pôr em prática tudo que a gente aprende, mas a gente tem que tentar. Não dá para ficar vivendo como uma igreja que só vive as coisas de Deus e que só conta os testemunhos depois. Porque nós somos assim, a gente só conta testemunho depois. A gente encontra o irmão, perdeu o emprego, ele está chateado, ele está arrebentado, ele está destruído, ele está querendo parar de vir na igreja, ele está querendo parar de fazer parte do ministério, ele está querendo jogar tudo para o alto, ele está querendo ir embora da cidade, ele está querendo fazer um monte de coisa. Aí cai o telhado da empresa dele, aí ele vem para a igreja: meu Deus, me livrou, não era para mim. Era para ter entendido antes. Tal como agora a vida dele é de Deus, antes também já era. E se Deus de fato poupou ele, eu acredito que pelo menos para a vida agora poupou. Por que o ser humano não consegue entender as coisas de Deus antes? E em que isso implica? Implica em tudo, sabe por quê? Porque muitos desistem no meio do caminho de chegar ao fim da história. Quantos será que foi cortado na pré-eleição, Fê? Que saiu xingando diretor, treinador e presidente, está queimado no futebol, não arruma emprego em lugar nenhum porque fez isso. Quantas pessoas não conseguiram aprender os seus momentos da vida e não se deram o direito, não deu o direito, não foi flexível, não deu a oportunidade de Deus terminar de escrever a tal história que tanta gente fala, mas não fala com essa responsabilidade? Porque Deus ainda não acabou conosco. Ou acabou? Deus acabou com a gente? Não! Deus ainda não havia acabado com os discípulos quando empurrou os discípulos para o mar, sabendo que lá haveria tempestade. Às vezes as nossas sensações de pai nos faz entender algumas coisas a respeito de Deus. A gente precisa aprender isso. Essa mensagem mentirosa que fala a respeito de um Deus que só te leva para a bonança, que só te leva para a bonança, que só te leva para a bonança, isso não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia há de te levar para muitas tempestades. O Deus da Bíblia há de te levar para muitos desertos. O Deus da Bíblia há de te levar para muitas derrotas.
Só que a história não acaba quando o deserto chega. A história não acaba quando a tempestade chega. A história não acaba quando a derrota acontece em determinado assunto. Não. E é por isso, porque nós não somos uma igreja materialista, que nós precisamos aprender o que e como é que Deus viu essa situação, como Jesus viu. Então quer dizer, Jesus empurrou os discípulos para o mar? Sim. Jesus empurrou os discípulos para a tempestade? Sim. Jesus empurrou eles para uma adversidade? Sim. Então Jesus, parece então que ele não foi legal com eles. Você entende como você quiser. Mas o que diz a Bíblia é que quem compeliu os discípulos a irem para o meio do mar, e sabendo que ali haveria uma tempestade, foi o próprio Jesus. Isso me faz acreditar, e eu desejo que te faça também crer que muitas das situações na sua fé e no seu caminho, você foi compelido pelo Senhor. A tempestade veio, choveu, bateu, caiu, trombou, bateu, foi para lá, foi para cá, mas isso tudo, com certeza, se Deus está a fazer isso, com certeza existe um propósito pelo qual Deus está então trabalhando dessa forma com a gente. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que Deus não está na materialidade. Deus não está nas coisas que... Não, Deus está cuidando da nossa alma. E através da materialidade, talvez, Ele venha nos ensinar coisas espirituais. Através das coisas que acontecem, que Deus então nos encaminha. Quantas tempestades na fé, na vida. Quantos de vocês não estão aqui hoje com a fé abalada? Eu conheci um rapaz muito fantástico, eu queria tanto que ele estivesse aqui. Conheci um rapaz fantástico, ele disse para mim, eu acho que o Fê que me apresentou ele, o nome dele é Henrique. Hoje nós convidamos ele para estar aqui, talvez ele esteja aqui no domingo. Um rapaz simples. Ele está dando treino no Legionários e o Lucão está quase de férias, hoje faltou na escola, e eu levei ele lá. Aí depois ele disse, você é o pastor Duda? Sou e tal. Começamos a conversar, a conversa era futebol, de criança, conversa de beira de campo, de pai treinador, nada a ver. Ele disse, você é o pastor Duda, não é só? Pastor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso acreditar que ainda tem gente servindo a Deus por amor. Eu volto todo dia para minha casa dizendo, eu não acredito mais na igreja. Pastor, olha, eu não quero, eu não sei, eu preciso de uma palavra. Cara, por pior que tenha sido a sua decepção com os homens, por pior que tenha sido a sua decepção, existe um Deus que se entregou por você. Ele disse, eu tenho essa fé dentro de mim, pastor. Só que tem hora que minhas pernas, tem hora que a chateação, tem hora que, sabe, tem hora que as coisas não ficam legal. Eu fico olhando, falo, meu Deus, será que essas pessoas são treinadas para fazer isso? São treinadas para tomar o dinheiro das pessoas? Eu disse, são. Será que essas pessoas vêm de escola, a escola delas é isso? Eu falei, exatamente isso. Pastor, eu não consigo crer nisso. Que as pessoas pegam a igreja, então são pessoas profissionalizadas para fazer isso? Eu falei, sim, exatamente isso. São profissionalizadas para te pegar, para te fazer propósitos, para te fazer dar dízimo em envelope dourado, para te fazer. São profissionais. Só que se eu posso te dar um incentivo, eu vou te dar. Isso não tem nada a ver com a fé. Jesus te amou, cara. E Ele disse, eu sei. Jesus te ama. Ele não te amou, Ele te ama. Pastor, minha vida está virada. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu disse, não está nada virado.
Levanta, bate a poeira. Sabe, igreja, nós precisamos aprender isso, que quando os escombros vierem sobre nossa vida, nós precisamos aprender a se levantar, bater a poeira, Márcia. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a levantar, bater a poeira da vida e dizer: isso não define o amor que Deus tem por mim. O que define o amor que Deus tem por mim é aquela cruz, é os cravos, é lá que o amor de Deus se define. É na mensagem de amor, não é quando eu perco meu emprego, não é quando eu entendo uma tempestade, não é quando eu me sinto numa tempestade. Vocês perceberam no texto que eles se sentem na tempestade, o barco está quase virando, a coisa está feia. Jesus vem por onde? Jesus vem por cima das ondas, por cima das águas, o vento não açoita ele. Você entende que somos nós que vemos a tempestade? Você entende que somos nós que estamos no plano das tempestades, na terra, no plano terrestre? É o plano das tempestades, é o plano que acontece as coisas, é o plano que as coisas acontecem, que os ventos sopram, é o plano onde as coisas vêm, onde a gente tem que enfrentar. Mas ele não está nesse plano, ele não está no Cronos, ele não conta segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e anos. Ele não conta 365 dias, ele não conta que está passando um minuto, ele não conta que está passando, ele não conta nada disso. Ele é do Kairos. Sabe o que é o Kairos? O Kairos não tem nem começo nem fim. Ele olha para o lado direito, não tem fim, olha para o lado esquerdo, não tem fim. E eu tenho mais uma coisa para falar a respeito dele no Kairos. Ele é dono do Kairos, ele é proprietário, ele é criador daquilo que não tem tempo, daquilo que não tem lugar, daquilo que não tem espaço, que não tem metro, que não tem quilômetro, que não tem quantidade. Ele é dono do Kairos, ele é dono do tempo que não tem tempo. Vocês entenderam isso? Dá para entender que ele é dono do tempo que não tem tempo? E é por isso que ele empurra os discípulos por meio das ondas. Ele empurra mesmo porque ele quer ensinar mesmo. Ele empurra mesmo porque ele quer vir sobre as ondas mesmo. Ele empurra mesmo porque ele é diferente mesmo. Ele empurra mesmo porque ele precisa ensinar mesmo. E ele não só empurra como ensina. Ele não só empurra como ele vem. Tem uma outra coisa que é fantástica nesse texto. Diz a Bíblia que ele vai no monte orar sozinho. Esse Jesus não serviria para o nosso século. Esse Jesus ouviria no culto de domingo. Foi no monte, hein, irmão? Nem chamou os irmãos, hein? Nem chama, hein? Foi orar sozinho por quê? Está mais santo? Foi buscar sozinho, hein? Porque não chamou? Está fazendo seleção? Porque você pode ou não? Esse Jesus não serviria para nós. Um Jesus que empurra seus discípulos para a tempestade e vai buscar a Deus sozinho. O que vocês acham? Jesus egoísta, hein? Empurra os seus discípulos no meio da tempestade e vai falar com Deus sozinho. Você imagina essa conversa entre Jesus e Deus no monte sozinho? Jesus não leva ninguém. A Bíblia diz, Mateus refere-se dizendo o seguinte: e ele foi orar sozinho. Esse Jesus não serviria para os nossos dias, porque os nossos dias falam de uma fé coletiva. O que é para um é para todo mundo. Ai do pastor se ele fizer alguma coisa espiritual na igreja. Hoje eu fiz algo, fiquei tão feliz, tive vontade de fazer com um jovem, e eu falei: meu Deus do céu, me cobre com teu sangue. Por quê? Porque você chama um jovem para orar na igreja à noite, e se o outro jovem fica sabendo, por quê? Só chamou, foi sozinho, porque está com a chave, agora você é. Esse Jesus não serve. O Jesus que fala para Pedro: quer ir embora você também? Esse Jesus não serve para o século 21. Um Jesus que fala para Pedro, Tiago e João a toda hora, 12 discípulos:
Pedro, Tiago e João, vem comigo. Vocês outros ficam aqui. Onde vocês estão? Eles, vem comigo. Nós fica lá no grupo dos 9? Sério mesmo? Hã? Quantas orações dessa você aguentaria calado? Hã? E Pedro descendo do monte da transfiguração assim, vi Jesus. E você lá sentado, você ia, sabe falar o quê? Aquilo que você fala para tudo e para todos. Me fez de besta, né? Está pensando que eu sou otário, vou ficar aqui te servindo? E você só leva Pedro, Tiago e João para ver a transfiguração, e eu aqui? Está pensando que eu sou o quê? Palhaço ou alguma coisa parecida? Nós iremos falar esse tipo de coisa para ele, né? Você entende que ele não está, que ele não pensa na vida como a gente pensa? Olha o que Jesus fala: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que comer a minha carne não conhecerá a morte, aquele que beber do meu sangue não conhecerá a morte. Vem Pedro: Senhor, pelo amor de Deus, a mensagem é muito dura, Deus, pelo amor de Jesus, por favor, para. Eles estão indo, todo mundo está indo embora. Pedro, você quer ir embora também? Se você quiser. Imagina Jesus no século 21 falando com a igreja como ele está falando hoje, através de homens sérios que estão sendo surrados pela forma humana das pessoas verem a igreja e o evangelho. Estão sendo espancados, porque a pessoa vem para a igreja, faz parte da igreja, mas ela quer que a igreja esteja à luz dos olhos dela. Ela quer que a igreja aconteça, que os cargos ministeriais, que as obras espirituais, que os movimentos sejam a partir do olho dela. Um dia eu ouvi um homem dizer isso na porta da igreja: eu não sei porque que as pessoas mudam tanto. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu chamei o irmão e disse: irmão, o que você está querendo dizer? Você está querendo me comparar com Jesus? Eu vou mudar mesmo. Eu não sou o mesmo Duda que cheguei aqui, até porque o Duda que chegou aqui ganhava mais de 20 pau por mês, tinha uma vida arregalada, comprava tudo o que queria, não tinha problema nenhum. O Duda que está aqui hoje muitas vezes vive de cesta básica. Está tudo diferente. Cheguei com 27 anos de idade, um jovem desesperado para pregar o evangelho. O que está aqui já está com 37, já tem filho, o filho dá trabalho, a esposa já tem um pouco mais de idade, não é? As coisas estão assim, não é? Está mudando mesmo, eu vou mudar mesmo. Mas ele também, você está certo, ele nunca vai mudar, você está correto. Então a gente tem um problema, a gente acha que Jesus e a palavra de Deus, e Deus somos nós, e a gente não consegue conceber a ideia de que o Jesus bíblico leva à torta e à direita Pedro, Tiago e João para uma reunião particular. O que falar de Ananias, hein? Um homem que Jesus já ressurreto vai até ele e fala: ó, você vai até a rua chamada direita, vai encontrar um tal Saulo, e lá para esse Saulo você vai falar o seguinte: vai falar que Deus mandou você ir lá e tirar as escamas dos olhos dele, e vai falar para ele que ele vai sofrer muito por amor do meu nome. Você vai falar isso para ele, vai lá, vai falar essas palavras. Imagina os outros irmãos: Ananias? Por que Ananias? Será que esse Deus é o Deus? Será que não é por isso, irmão? Pela forma como o ser humano quer a igreja, que as pessoas se moldam, que os pastores se vendem, que as igrejas se entregam. Você quer ouvir que Deus vai fazer tudo igual para todo mundo? É isso? Tem chave para todo mundo? Então beleza, olha, não vou me arrumar com você, eu não vou arrumar problema com você. Quer saber de uma coisa? Tem chave para todo mundo, fique à vontade. O que mais Deus tem é a chave. Aliás, nem precisa da chave, tá bom? A porta já está aberta, vai lá, receba o que é teu. Aí pega no ar, põe no coraçãozinho, finge que está tudo certo, e legal. Mas a Bíblia fala de um Deus que manda seus discípulos para o vento, e que vai orar sozinho, e que vem por sobre as ondas. Aleluia. Engraçado, vai falar que lendo esse texto você nunca se perguntou: quem tem poder para andar sobre o mar não tinha poder para já logo mandar a tempestade parar? Você nunca se perguntou isso lendo esse texto? Senhor, por que andar sobre os águas? E
Também porque o Senhor já logo não disse: cessa a tempestade, são os meus amados que estão lá no meio. Não, a tempestade está comendo, ele vem andando por sobre as águas. Presta atenção. Eu quero que você focalize o cenário dessa história. Me ajuda. Onde eles estavam? No meio do mar. Você sabe que é chamado de mar, mas era o rio da Galileia, né, gente? É o rio Jordão. Era um lago, muito largo, até hoje, que parece um mar. Eles chamavam de mar, ok? Onde eles estavam então? No meio do mar. Esse é o cenário da história de Mateus 14, 22, ok? A tempestade está comendo, o barco está voando, Jesus já foi orar, já teve contato com Deus, agora ele está na quarta vigília, ele está vendo seus discípulos desesperados, o barco batendo, as ondas batendo, e agora, e tudo isso ele tem no poder para tirar eles de lá a qualquer momento, a hora que ele bem entender. Aí agora ele decide vir pelas ondas, por cima das águas andando, e a tempestade está comendo, e o barco está sendo açoitado, e eles estão se segurando. Você está conseguindo ver a cena? Você está lá no mar da Galileia junto com eles? A tempestade comendo, Jesus vindo por sobre o mar. Agora acontece uma coisa fantástica, porque um dos discípulos não quer perder oportunidade nenhuma de ter uma experiência com Deus. É algo que a gente também precisa aprender. A gente perde muita oportunidade. A gente perde oportunidade por conta das tempestades da vida. A gente aniquila todo o resto da vida. Vai falar que você não está no meio desse povo que diz assim: quer saber, não está dando nada certo, chuta logo o pau da barraca, para logo com tudo, joga tudo pro alto, joga obra, joga família, joga tudo que tem que jogar pro alto, se sente arrebentado e não quer mais saber de nada, porque uma, duas ou três coisas está dando errado. Você já fala que a tua vida está dando tudo errado, porque duas ou três coisas deram errado. A gente é assim, começa o dia, o pneu já fura, a gente fala: eu não devia ter levantado. Aí o pneu fura, a gasolina acaba, que merda de vida, desculpa, perdão da palavra. Aí encontra a mulher com TPM, então quer matar. Não sei quem é que quer matar quem, né? Mas tá bom. Aí vai pro dia, vai dizer assim: esse dia é um dia que eu não tinha que ter acordado. Não é assim que a gente fala? Fala ou não fala, irmão? Ô diazinho desgraçado. Por quê? Porque duas ou três coisas deu errado, e a gente já chama logo o dia de dia desgraçado. A questão é que no meio da tempestade, no meio do mar da Galileia, no meio de Jesus vindo andando, sabe o que acontece? Pedro resolve ter uma experiência no meio de tudo isso. E ele diz: Senhor, é o Senhor mesmo, porque eles acharam que é um fantasma. Eles acharam que é um fantasma, e é isso que a gente pensa mesmo. Lá atrás na igreja, uma vez preguei uma mensagem que chamava As Obras Fantasmagóricas de Jesus. Porque quando Deus trabalha com o ser humano, é coisa de fantasma mesmo. Quando Deus trabalha com a gente, é assim. Hoje eu fiquei estarrecido. Você sabe que nós lutamos aqui como igreja para levarmos materiais escolares para a Amazônia, né, irmãos? Vocês trabalharam muito, fizeram frango, fizeram bazar, pessoas deram ofertas, né? Outras pessoas de fora. E nós levamos os materiais. Quando foi hoje, a Gabi, filha da Cris, manteve contato com uma enfermeira lá do Cristo Rei, que é a primeira comunidade ribeirinha do rio Uruapiara. E essa enfermeira, nós não sabíamos, mas ela é filha da professora Lúcia, que é professora do Floresta, que estava viajando e não estava no Floresta quando nós estávamos lá. E nós deixamos uma caixa. E hoje ela entrou em contato. E a Gabi me contou que ela entrou em contato em lágrimas, dizendo: minha mãe não sabia como ia fazer a formatura das crianças. Minha mãe não sabia como ia ser o ano que vem, porque a prefeitura disse: não tem verba, nada, não tem nada. Quando ela chegou e ela viu aqueles montes de EVA, de caderno, de lápis, de canetinha, de giz de cera, ela disse: meu Deus do céu. Ela fez
a formatura das crianças. Escreveu com EVA formatura 2016, colocou TNT nas crianças, vermelhinho. Eu tenho as fotos, vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. A questão é que tem pessoas que estão vivendo no meio do ensinamento de Deus, que possivelmente seja uma tempestade na vida, e ela não consegue ter nenhuma outra experiência no meio de tudo isso. Ela bloqueia tudo. Entende? Do tipo assim, a tempestade está acontecendo, Deus me levou para um caminho, a minha vida foi para o caminho, mas não é porque a minha vida foi por esse caminho que eu tenho que parar de viver as experiências que podem estar ao meu alcance. Nós podemos viver as experiências no meio dos ensinamentos. Por que toda vez que vem um ensinamento para a nossa vida, a gente quer bloquear tudo? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer. Por que a gente quer bloquear tudo? Por que tudo tem que ser bloqueado? Parece que nós somos PhDs em pirraça. Sabe o que é pirraça? Sabe quando a mulher fala para você: vamos almoçar? E você fala: agora eu não quero. Aí daqui 10 minutos você fala: beleza, vamos almoçar. Ela fala: agora quem não quer sou eu. Sabe quando a mulher fala para o homem: vamos lá na casa da minha mãe? Aí ele fala: não. Aí ela fala, aí depois de 10 minutos ele se arrepende e fala: beleza, vamos lá na casa da sua mãe. Ela fala: agora também não quero. Sabe quando o homem fala para a mulher: dá para você fazer um negócio para mim? E ela fala: não, não dá. Aí depois ela se arrepende, vai lá e faz. Tipo, passar uma roupa, passar uma camisa, passar uma coisa. Aí ela vem com a camisa passadinha, entrega para o homem e fala: eu passei para você, eu não quero mais essa porcaria, agora pode deixar que eu mesmo passo. Aí pega a amassada, vai lá na mesa, passa, só tipo PhD em pirraça. A gente faz isso com Deus. As coisas acontecem, as tempestades vêm, os ensinamentos vêm, a gente quer bloquear tudo. Sabe o que Pedro, no meio de tudo isso, faz? É o Senhor, sou eu, Pedro. Senhor, então deixa eu ir ter contigo. O que é isso? O que é isso no meio de todo esse ensinamento mais louco que podia existir? Tipo, a vida, correndo risco de vida, porque se afogar no mar da Galileia não deveria ser brincadeira, Serginho. Agora Pedro resolve esquecer que os amigos estão no meio da tempestade, esquecer que inclusive ele está no meio da tempestade, e pede um plus. Senhor, já que o Senhor está me ensinando mesmo, posso ter contigo aí? A questão mais linda desse texto, sabe qual é? E Jesus fala para ele: vem, Pedro. E ele vai e começa a andar pelas águas. Mas enquanto Pedro está andando pelas águas, sabe como eu estou vendo esse cenário, só para ilustração? Tipo aquela cena daqueles filmes antigos, o homem de um lado, a mulher do outro, correndo, aí vai a câmera lenta, tá ligado? Tipo o lenço caindo, tudo caindo, soltando, os dois correndo na beira do jardim, aí se abraçam. Você está entendendo? Eu estou vendo essa cena assim, Pedro andando por sobre as águas, Jesus glorioso no meio de um ensinamento, de uma tempestade, e os discípulos estavam onde? Na tempestade. Durante todo esse tempo, toda essa cena, Pedro olha para a tempestade, começa a afundar, se dá o louvor que nós cantamos aqui. Se o mar me submergir a tua mão, começa a submergir por medo. Aí ele vai submergindo. Então Jesus vem por cima do mar, dá a mão para ele, chama ele, e da onde eles se encontraram, em cima do mar, eles andam até o barco. É isso que diz a Bíblia. Então subiram ambos ao barco. Ok? Os dois sobem no barco. Jesus estende a mão, faz cessar a tempestade. É isso? Sabe que o tema dessa mensagem está pautado nessa revelação. Você já percebeu que todas as vezes que Deus está nos ensinando e que nós estamos passando por tempestades na vida, você já percebeu que nós somos do tipo que queremos mudar logo de ambiente? Você já percebeu isso ou não?
Percebe quando um casal se separa, o que faz? Eu me lembrei da clínica. Antes de falar do casal, eu vou falar da clínica. O rapaz não queria mais ficar na clínica. Não era isso, gente? Não queria mais, né? Só que ali não tinha nenhum maldoso, ali ninguém ia bater nele, ali tinha comida ainda, ali tinha cama, ali tinha paz, não tinha ninguém ia ficar xingando ele, ninguém ia fazer nada com ele. Mas quando ele rompia com a clínica, dava um tirico-tico que o cara tinha que pegar as coisas dele e sair daquele lugar imediatamente. Não era assim? Quando Deus me fez ver essa mensagem, eu disse: não eram os meninos da clínica aqui, nós somos assim. Nós somos assim. Quando um casal está se separando, eu conheço histórias de casais que se separaram. Conheço história de um casal que era o exemplo da igreja. Era o exemplo da igreja. A mulher me contando: pastor, nós éramos exemplo. Quando ia falar de família na igreja era a gente. Um dia nós chegamos do culto à noite, eu fui fazer a janta. Quando eu entrei no quarto para me trocar, ele estava com as malas prontas. Eu nunca nem imaginei algum dia ver ele de mala pronta. Como ele viajava muito, eu disse: está indo viajar agora? Não me falou nada. Ela falou: não estou indo viajar, eu estou indo embora de casa agora. E ele foi embora e está casado hoje, e é pastor hoje em outro estado. Agora você imagina, por que uma pessoa decide dentro da sua cabeça imediatamente pegar as suas coisas e sair de dentro da sua casa? Não é assim que acontece a separação? A separação acontece assim: o cara chega na casa dele, ele pega as coisas dele, ele não quer saber se tem filho, ele não quer saber se o filho vai ficar chorando, ele não quer saber se o filho vai chorar a ausência dele, se o filho vai chorar a ausência do pai dele, ele não quer saber de nada disso. Ele pega a mala dele e imediatamente ele sai fora. O que é isso? Isso é um aspecto que a gente carrega com a gente. Sabe qual? Quando nós estamos no meio de uma tempestade, a gente quer sair dela de qualquer jeito. E você sabe muito bem o tamanho das burradas que a gente comete quando a gente faz isso. Você sabe. Você sabe quantas coisas já não fazem mais parte da tua vida porque você decidiu chutar o pau, porque você precisava. Irmãos, pessoas mudam de casa, pessoas mudam de cidade, pessoas mudam de país, pessoas mudam as suas vidas, pessoas querem sair do emprego, não conseguem cumprir. Trabalhou 20 anos na empresa, não consegue cumprir. Trabalhou 30 anos na empresa, não consegue cumprir aviso prévio. Não quero. Me tira daqui, eu não quero. Acontece na igreja, não é? Às vezes eu congrego com uma pessoa 5 anos, 6 anos, 10 anos. Meu pastor congregou 15 anos com pessoas. Chegou uma hora, veio a tempestade, a pessoa não conseguiu entender. Sabe o que ela quer? Sair. Ela quer sair o mais rápido possível, ela quer sair fora, ela quer correr, ela quer nunca mais ver, ela quer nunca mais conversar, nunca mais olhar na cara, nunca mais nada. É isso que a gente faz. Na verdade, quando a gente tem uma tempestade interpessoal, se aquela pessoa nunca mais se encontrar comigo, para mim é melhor. Eu vou no centro com aquele elefante atrás da orelha. Tomara que eu não encontre, tomara que eu não encontre, tomara que eu não encontre. E o pior é que a gente encontra. A gente fica com aquela cara de tacho. E o outro que é irmão em Cristo, que vai para o mesmo lugar que eu, com a cara de tacho. E fica todo mundo com a cara de tacho. Porque a gente não quer saber, a gente quer sair, quer arrancar, quer extirpar, quer tirar da nossa vida. Sai fora, eu não quero mais, não quero conversa, não quero nada. Eu quero é ir embora, eu quero é sumir, eu quero morar em outro lugar. Quantas pessoas mudaram de cidade, acabaram com família, acabaram com vida, acabaram com crianças, acabaram com filhos. Por quê? Porque não souberam gerir uma tempestade dentro de casa. Porque não entenderam que poderia ser uma tempestade que o próprio Senhor estava empurrando, para que então eles aprendessem a se amar. Porque não entenderam que o próprio Senhor empurrou a tempestade interpessoal. Deus te empurrou para a igreja para que você na igreja aprendesse a perdoar. Mas não, a gente prefere arrancar, extirpar, saquear. Deixa quieto.
Mas sabe o que eu vi nesse texto? Toda essa cena acontece em um mesmo lugar. Começa indo para o mar, a tempestade vai no mar, Jesus vem andando em cima do mar, Pedro tenta ir até ele, não consegue ir em cima do mar, Jesus sobe no barco, o barco está no mar, ele acalma a tempestade e eles continuam no mar, tudo é no mar. Eu trago comigo uma mensagem, e eu creio ser de Deus. Sabe o que a gente precisa entender? Que a gente não precisa chutar o pau da barraca para aprender as coisas que Deus quer nos ensinar. A gente precisa aprender que se toda a nossa história que tiver que ser em cima do mar, vai ser. Vai vir tempestade, vai ser no mar. Vai vir Pedro querendo ter o seu momento sei lá, a palavra não vem à boca não é glamour, mas glamour, não vou falar isso de Pedro, mas Pedro querendo ter o seu momento pessoal com Jesus no meio da minha tempestade. Pelo amor de Deus, esse irmão está tirando a gente. Nós estamos aqui no meio da tempestade, a coisa está pegando e esse cara está querendo ter experiência com Jesus. Que negócio né, Ju? Que negócio que é esse? E os caras se segurando na tempestade, comendo solta. É às vezes assim que a gente se sente. A gente sente, Senhor, quando é que vai passar esse mar? Só que a tempestade passa, mas o mar não passa, porque eles continuam no mar. E a gente entende como passar tempestade, o ambiente mudar. Fala a verdade, vai, irmão. Se você não entende passar tempestade como mudar as coisas. Fala a verdade, se essa não é a forma como você entende a vida. Eu ainda estou no mesmo lugar. Não, eu ainda estou no mesmo lugar, eu ainda estou na mesma tempestade. Já passou pela tua cabeça que talvez você já não esteja mais na tempestade? Só porque você ainda está no mar, você então se sente como se você estivesse na tempestade. Sabe o que eu penso? Eu sinto pelo Espírito Santo que a gente precisa aprender uma coisa. Não importa se a gente continua no mar, não é o ambiente que está mudando a situação. Você entende? É isso que a gente precisa aprender para parar de entender Deus das coisas. Não importa, você é dentro daquela casa, é dentro daquela casa que Deus vai trabalhar com você. É dentro daquela casa que ainda tem goteira, dentro daquela casa é lá. Minha vida vai mudar quando eu tiver outra casa. Não vai. Sua vida vai mudar quando aquela gota cair, você dizer glória a Deus, não xingar mais. Ou no meio daquela goteira toda, daquela tempestade toda, você disser: Deus, a goteira está aí, mas o que eu quero mesmo é andar por cima das águas junto com o Senhor. Aí vem um irmão e diz: nossa, esse irmão aí é tão espiritual, anda por cima das águas, mas a casa dele tem goteira. São essas comparações da teologia da prosperidade, isso não cabe para nós. Sabe o que eu aprendi? Que eu vi um testemunho do Russell Shedd. Se vocês não viram ver, eu vou preparar para passar aqui na igreja esse negócio que vale muito a pena. Ele disse que ele estava louvando a Deus e estava contente porque ele estava sentindo dor. Aí você fala: meu, esse velhinho é o que? É doido? Não. Esse velhinho é amante de Deus e gastou a vida dele inteira pregando o evangelho. E agora ele está sentindo dor. Sabe por que ele está feliz? Ele está feliz porque ele sabia que a vida dele estava chegando no final. Estou sentindo dor, sou canceroso, tenho mais de 80 anos, servi a minha vida inteira. Senhor, vem me buscar. Eu estou feliz porque essas dores estão anunciando o meu encontro com o meu Senhor. Mas ele ainda estava na terra, mas ele ainda estava no mar, mas ele ainda estava no cenário, ele ainda estava no mesmo cenário, o cenário ainda era o mesmo, era a vida, mas ele já estava sentindo alegria. Você entende que o cenário é o mesmo, a água é a mesma, o lugar onde estava a tempestade é o mesmo, a única coisa é que agora não tem mais tempestade, mas eles não mudaram. Jesus não teve que trasladar ele do mar para o Monte das Oliveiras para dizer: está vendo como eu amo vocês? Está vendo como eu mudo a vida de vocês? Não, Jesus mudou a vida deles, mudou o momento deles, mudou a história deles ali, naquele mar. E é isso que a gente precisa aprender, pelo amor de Deus. A gente precisa aprender que o Senhor pode nos mandar a um caminho de ensinamento,
E neste mesmo caminho Ele nos ensinar e nos mostrar que a gente ainda vai ficar por mais um tempo nesse mesmo lugar. Só que agora de um outro aspecto, de uma outra forma, com uma outra forma de ver a vida, com uma outra forma de ver o mar, com uma outra forma de ver Jesus, com uma outra forma de ver o Senhor, porque você sabe o que aconteceu? Por favor, Belinho, ô Mari, põe para mim o versículo de número 33, olha o resultado disso. Eu tenho uma pergunta para fazer, meu Deus, já foi meu horário de novo, eu estou com um problema com o horário. Vou só fazer essa pergunta e vou parar. Eu vou fazer essa pergunta. Em que momento no texto você viu Jesus dizer para eles: vejam, eu sou o Filho de Deus, por isso estou andando sobre o mar. Vejam, eu sou o Filho de Deus, vou trasladar vocês do mar que está tão ruim para vocês, para o Monte das Oliveiras, onde vocês vão se sentir maravilhosamente bem. Em que momento? Em que momento do texto ele fala uma coisa só: não tendes medo, não temas. Ele diz no versículo de número, no versículo 27, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. É isso que ele fala. Agora me fala como é que Jesus diz no versículo de número 33 o seguinte: então os que estavam no barco, onde eles estavam? E o barco estava onde? No mar. Não mudou então o cenário? A única coisa foi que a tempestade abaixou, mas o barco continua. E a água continua, e a sensação de que pode vir outra tempestade também. Está tudo igual, a única coisa é que o vento parou, mas o cenário é o mesmo. Nós já queria logo que, Senhor o Senhor não me tirou daqui, não me tirou do bar, não me tirou do mar, eu estou aqui ainda, estou correndo risco ainda, me manda para o Monte das Oliveiras. O Senhor tem poder de estar nos seus dedos? Não, você vai ficar no mar. Eu quero lembrar vocês que essa mensagem é continuidade daquela de obreiros. Lembra dos obreiros? Sobrou 12 cestos e tal, todo mundo prega aqui 12 cestos, se você trabalhar, vai sobrar para você, você vai ser benção. Aí eles entram no barco e compelido com os 12 cestos e vai para o mar. Imagina, 12 cestos de pão com a tempestade de chuva. Que pão molhado delicioso, né? E com tempestade batendo, o barco quase virando, os pão foi para onde? E o lugar de descanso, que era o lugar prometido por Jesus para ir no deserto, ficou aonde? Não tem descanso, não tem pão, não tem nada. Tem ensinamento, tem Jesus orando sozinho no monte, falando com Deus, e eles no meio do mar e tal. E tudo acontece, e Pedro pede uma particular, e Pedro vai lá, vive a particular, e depois volta. E Jesus acalma a tempestade, eles continuam no barco, só que agora eles têm uma visão de Jesus, dentro do barco e dentro do mar. Então disseram eles, irmão, eu queria ter mais 5 horas para ficar aqui falando. Verdadeiramente tu és Filho de Deus. Irmão, você sabe o que quer dizer isso? Se veio do coração deles, que eu creio que veio. Isso aqui quer dizer o seguinte: você encontrou a salvação, porque quem crê no Filho unigênito do Pai não vai perecer. Não é isso que diz João 3,16? Se eu creio que Ele é o unigênito do Pai, o que acontece comigo? Eu não pereço na eternidade, não é isso? No meio da tempestade, no meio do mar, com uma particular para Pedro, abaixa a tempestade, eles continuam no meio do mar. O que surge dentro do coração daqueles irmãos? Salvação. Mas o cenário é o mesmo. Eu quero terminar essa mensagem com uma pergunta. Você já está de saco cheio do teu mar? Isso faz você querer mudar tudo e todos em favor do seu bem-estar? Essa mensagem nos ensina que é nesse mar que você vai conhecer a salvação. E esse mar, por mais que você esteja tão mal com ele, por mais que você esteja tão apertado com ele, porque ninguém gosta de ficar no mesmo ambiente que teve problema. Fala a verdade, você gosta? Eu também não. Mas eu quero ministrar essa mensagem. No mesmo ambiente que você teve problemas, pode ser nesse ambiente que você descubra a mais linda mensagem de amor de Deus por você. E nesse ambiente você venha a confessar Jesus Cristo como Filho de Deus e Senhor da tua vida. Você não precisa mudar daqui. Você não precisa mudar daqui.
você não precisa mudar nada, você precisa entender, não mudar. Fique com essa frase. Você precisa entender e não mudar. Se você entender quem é que está com você nessa vida, tudo vai mudar. Não porque você quis mudar, mas porque você entendeu que o cenário não é o que qualifica. O que qualifica é quem está no cenário. Feche os seus olhos. Se você tem perdão para pedir, faça isso. Se você é um daqueles como o jogador da Chapecoense, que está xingando porque foi cortado, não espere o avião cair para chorar. Chorar de gratidão, chore agora. Se você é um daqueles que está com problema porque o teu rio teve tempestade, e você não sabe porque você merece tanta tempestade, talvez seja porque depois que acabar a tempestade você vai ver Deus de uma outra forma. Você vai ver Deus como filho de Jesus, como filho de Deus. Você vai ver a vida de uma outra forma, você vai ver sua história de outra forma, você vai ver a igreja de outra forma, você vai ver a salvação de outra forma, você vai ver tudo de outro ângulo, você vai enxergar a vida de outra forma, você vai enxergar amizades de outra forma, você vai enxergar pastor de outra forma, você vai enxergar a tua história de outra forma, no mesmo rio, no rio da vida, no mesmo mar, não mudou nada. Meu Deus, de novo vou ter que ir nessa igreja encontrar essa pessoa. Quem sabe encontrar essa pessoa e Deus te fazer ver essa pessoa diferente. Quem sabe encontrar essa pessoa e Deus mostrar para você que você não é nem mais e nem menos que ela. Vou ter que voltar para minha casa e encontrar meu marido. Quem sabe ao invés de ver um traste que não faz porcaria nenhuma, ver um ser humano que precisa de salvação. Deus, o que eu faço? Fica no barco. Aleluia. Eu já vou terminar. Fica no barco. Feche os seus olhos. E se tem perdão para pedir, diz: Senhor, sou eu. Me desculpa. Me desculpa porque eu chutei o pau, porque 2 ou 3 coisas deram errado. Me desculpa porque eu fiz coisas absurdas, eu abandonei tudo e todos. Me desculpa porque eu deixei filho para trás. Me desculpa porque eu deixei igreja para trás. Me desculpa porque eu deixei tanta gente para trás, simplesmente porque eu estava na tempestade. Eu queria mudar rápido. Deus, nos perdoa. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Se você tem a sua oferta em dízimo, pode entregar. Fique de pé, igreja. Não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se cada momento nós vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mar. As águas não podem a naufragar, que leva o reino do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, Pega as tuas mãos. sossegai. Quando
E quando você tiver vontade de mudar o cenário a fim de que a sua vida mude, antes de fazer isso, lembre-se dessa mensagem. Jesus pode mudar todas as coisas ainda na vida. Que você aprenda a não chutar mais as coisas para o alto. Que você aprenda que as coisas da vida pode ser um grande momento teu com Deus. E que qualquer experiência que você venha a ter na vida resulte na sua salvação. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E a igreja que crê diz amém. Diga amém. Que Deus te abençoe.